Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Macroeconomia. Eu sou a Monique. E eu sou o Jonas. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril de 2026. E o título do episódio de hoje é O que é o custo de oportunidade? Exatamente. E, nossa, tem muita coisa pra gente destrinchar hoje, né, Monique? Com certeza. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, eu quero deixar um agradecimento enorme para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência de sempre. É isso aí. E lembrando, né, que o nosso canal, o Macroeconomia, traz uma compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Perfeito, Jonas. Então não esquece de interagir com a gente, curtir e compartilhar. E bom, a nossa missão hoje é desvendar uma das armadilhas mais silenciosas e fascinantes da tomada de decisão, sabe? Aham. E para guiar esse nosso mergulho profundo, a gente está usando como base um relatório de pesquisa de nível doutoral que acabou de sair agora no início de 2026, mas que compila dados de um levantamento extenso feito em 2025. Isso. É um material bem denso sobre economia comportamental e modelagem financeira. Exato. E a ideia aqui é pegar essa teoria toda e traduzir de um jeito simples, né? Para entender por que pessoas comuns, governos e até megacorporações jogam dinheiro no lixo todo santo dia. Sem nem perceber, né? Sem nem perceber. E Jonas, para começar, eu quero propor um cenário para quem nos ouve. Imagina uma padaria de bairro, tá? Tá, uma padaria. Clássico. O João, dono da padaria, fecha o ano. Ele teve R$180 mil de receita. E aí, de custos visíveis, tipo aluguel, salário de funcionário, ele gastou 140 mil. Certo. Uma conta rápida de subtração dá um lucro de R$40 mil, certo? É o que a maioria das pessoas pensaria. Pois é, mas tá errado. Sob a ótica econômica, o João não ganhou um centavo. Ele, na verdade, destruiu R$32 mil de riqueza. Nossa, 32 mil? Sim. O dinheiro evaporou, Jonas. E o João tá lá, felizão, achando que tá no lucro. Como que a gente explica isso? O que ele não tá vendo? Bom, Monique, o grande truque mental aí é o abismo que existe entre o custo contábil e o custo econômico. Tá, e qual é a diferença prática? A contabilidade tradicional, ela é tipo um retrovisor, sabe? Ela olha para trás, ela registra os desembolsos reais, aquilo que efetivamente saiu do caixa do João. A conta de luz, o aluguel, a farinha. Isso, os 140 mil. Já a economia, não. A economia olha para frente e para os lados. Ela olha para as alternativas. O verdadeiro custo de qualquer coisa, né, inclui a melhor alternativa que você sacrificou para poder fazer aquilo. Então, voltando pro João da padaria, onde tá o buraco de R$32 mil? Porque, tipo, ele olha pro caixa da padaria, o dinheiro físico tá lá. Ele tá vendo os 40 mil sobrando. Mas o buraco, Monique, tá no que ele deixou de fazer. O relatório detalha bem isso. Para abrir a padaria, o João abriu mão de um emprego como gerente. Ah, ele tinha uma oferta? Tinha um salário garantido de R$60 mil por ano. Nossa. Já mudou tudo. Pois é. E não para por aí. Ele pegou as economias da vida dele para comprar forno, geladeira, vitrine. Certo. Se esse dinheiro ficasse simplesmente parado, rendendo no tesouro direto, ele ganharia mais uns R$12 mil de juros no ano, sem fazer esforço nenhum. E sem o estresse de acordar às 4 da manhã para fazer pão, né? Exatamente. Então a matemática muda de figura. Você tem que somar os 140 mil que ele gastou na operação, com os 60 mil do salário que ele sacrificou, mais os 12 mil de juros que ele deixou de ganhar. Caramba, somar isso aqui. 140 mais 60 dá 200. Com 12, R$212 mil. Esse é o custo real. Exato. 212 mil. E se a padaria só gerou 180 mil de receita? Dá um prejuízo de 32 mil. É uma destruição de valor, né? É assustador quando a ficha cai. Jonas, eu gosto muito de usar uma analogia para isso. É como você dirigir um carro olhando só pro velocímetro. Como assim? Tipo, o painel tá lá marcando 100 por hora. Tem movimento, você sente o vento, acha que tá progredindo, mas você não tá olhando pro marcador de combustível. Que seria o capital alocado, né? Isso. O tanque tá secando, o destino final do João é ficar a pé na estrada,
Mesmo ele jurando que estava indo super bem porque o velocímetro marcava lucro contábil. Perfeita. Essa analogia, Monique. A ilusão da velocidade é o lucro contábil. E o tanque secando é o custo de oportunidade drenando seu patrimônio silenciosamente. Silenciosamente. É o assassino invisível dos negócios. E o relatório fala de onde surgiu essa ideia. Fala assim. É fascinante, porque a forma como a gente entende isso evoluiu muito. O documento resgata lá a escola austríaca de economia no final do século XIX. Pessoal, tipo Karl Menger? Isso, Menger, Weiser. Para eles, o custo de oportunidade não era uma linha numa planilha do Excel. Era algo puramente mental, puramente subjetivo, sabe? Existia só na cabeça da pessoa. Exato. Só existia no exato momento da escolha. Faz muito sentido. Porque o valor do que a gente perde depende do que a gente gosta. Tipo, o custo de oportunidade de passar o domingo estudando é horrível para quem ama ir pra praia. Mas é tranquilo para quem odeia sair de casa, né? Exatamente. A subjetividade era a regra do jogo. Só que, o mundo corporativo não consegue operar baseado em sentimentos ou no que cada um gosta. Verdade. Como que um banco vai colocar sentimento num balanço financeiro? Não dá. Pois é. Aí logo depois veio a escola neoclássica e transformou esse conceito mental num modelo matemático rígido de eficiência alocativa. Ah, os números entraram em cena. Entraram, a premissa virou uma equação. Para produzir mais de uma coisa, a sociedade obrigatoriamente tem que sacrificar a produção de outra. E os preços viraram a régua universal para medir esse sacrifício. E Jonas, é exatamente aí que a teoria bate de frente com a realidade dos grandes negócios. Porque, pensa comigo, se o João, que é um pequeno empreendedor, erra essa conta na padaria dele, como é que as gigantes do mercado lidam com isso na hora de alocar, sei lá, bilhões de dólares? Não dá para errar. O velocímetro deles deve ser muito mais sofisticado que o nosso. E é muito mais. O mercado financeiro criou toda uma engenharia pesada para forçar as empresas a enxergarem esse custo de oportunidade. Como eles fazem isso na prática? O relatório foca em 2 modelos que são essenciais. O primeiro é o KPM. Que mede o risco, né? Isso, mede o risco de um ativo comparado com o mercado inteiro. E o segundo, que é a grande estrela, é o WACC. WACC. O que significa isso para quem não é de finanças? Em português seria o custo médio ponderado de capital. Pensa assim, toda empresa se financia de 2 formas. Ou ela pega dinheiro emprestado no banco e paga juros. Ou ela atrai acionistas que exigem um retorno, dividendos. O WACC é simplesmente a média do retorno que esses 2 grupos estão exigindo para deixar o dinheiro lá. Ah, entendi. O relatório traz algum número real para a gente materializar isso? Traz sim. As fontes detalham um estudo de caso prático de uma mega corporação onde esse WACC é cravado em 13,19% ao ano. 13,19%. Deixa eu ver se eu consigo traduzir essa mecânica para uma imagem mais fácil. Manda bala. Esse 13% é basicamente aquela barra de salto em altura nas Olimpíadas, sabe? Aham. O sarrafo. O sarrafo. Se um executivo vira e fala: gente, vamos lançar um produto novo e a projeção mostra que vai dar um retorno de 12%. O projeto até dá lucro no papel, tem dinheiro entrando, mas ele não consegue pular a barra. Ele derruba o sarrafo. Ele destrói valor. Porque o dinheiro que a empresa usou para criar o produto custa 13 e o produto só devolve 12. Exato, Monique. O projeto vira um parasita, um sugador de riqueza da empresa. É melhor não fazer nada, então. Muito melhor. Aceitar um retorno de 12 quando o dinheiro custa 13 significa que a empresa deveria simplesmente cancelar a ideia, devolver a grana para os acionistas e deixar eles investirem em outro lugar com o mesmo risco. Só que tem um problema gigantesco nessa arquitetura toda e eu imagino que a pesquisa toque nisso. Qual o problema? Fórmulas tipo o KPM e o WACC, elas dependem de uma premissa meio arrogante, não acha? Arrogante? Em que sentido? Na capacidade de prever o futuro. Como é que alguém calcula o risco de um projeto de 10 anos se a gente não faz a menor ideia de qual vai ser a próxima disrupção tecnológica?
realmente. Tipo, pode surgir uma nova inteligência artificial amanhã, uma nova pandemia, uma guerra. A sensação que dá é que esses executivos engravatados estão segurando umas calculadoras super chiques, mas estão voando completamente às cegas. Você tocou num nervo exposto de Wall Street agora, Monique. Essa arrogância da previsão é o maior ponto cego deles. E o material aborda essa vulnerabilidade resgatando uma ideia brilhante do Frank Knight, lá de 1921. O que ele dizia? Ele traçou uma linha divisória claríssima entre risco e incerteza radical. Não é a mesma coisa. Para ele, não. O risco é precificável. É como se você sentar numa mesa de roleta no cassino. Tá, roleta. A gente não sabe se vai dar vermelho ou preto na próxima rodada, mas a gente conhece todas as probabilidades matemáticas. Tem 36 números e um zero. Dá para calcular. Entendi. E a incerteza radical? É outra história. Seria tipo sentar na mesma mesa de roleta e de repente o croupier tira um dado de 20 lados do bolso, joga na mesa e fala que agora as regras são de um jogo de cartas que ele acabou de inventar. É, exatamente. Não é que a gente não sabe qual vai ser o resultado. A gente sequer sabe quais são as possibilidades de resultado. Não tem mapa, não tem bússola, é o caos. É a ausência total de probabilidade. Como é que você coloca a invenção da internet ou um vírus global numa planilha do Excel de distribuição normal? Não cabe. Não tem como. E como os grandes investidores sobrevivem a isso? Eles ignoram a falsa precisão do ACC. O texto cita grandes mestres tipo Warren Buffett. Ele recusa essas planilhas com 3 casas decimais. Sério, o Buffett não usa a planilha super detalhada. Ele odeia. Ele não tenta prever o impossível. Em vez disso, ele exige uma margem de segurança tão gigantesca, mas tão absurda, que o investimento faria sentido mesmo se o mundo virasse de cabeça para baixo. E no mundo das corporações que precisam lançar produtos, construir fábricas, como eles lidam com a incerteza? A resposta corporativa para a incerteza radical se chama teoria das opções reais. Opções reais. Só como dinâmica de jogo de pôquer, sabe? Por que pôquer? Pensa bem, em vez de uma decisão super engessada onde a diretoria empurra todas as fichas para o centro da mesa, apostando 1 bilhão numa fábrica nova, as cartas. Ela aluga um galpãozinho pequeno, no mercado novo, para testar. Perfeito. Se a demanda explodir, aí sim ela exerce a opção de expandir e põe mais dinheiro. Se der tudo errado, ela abandona a mão, perde pouquinho e não quebra a empresa. É bem por aí. Essa flexibilidade, Monique, tem um valor monetário massivo. O galpãozinho não é só um teste de mercado. Ele é a compra do direito de agir amanhã com muito mais informações do que você tem hoje. Genial. Estruturando os projetos como opções e não como obrigações, a empresa reduz drasticamente o custo de oportunidade de ficar com um capital gigantesco preso num cenário que está cheio de neblina. Mas, Jonas, mesmo quando a matemática das opções reais é linda e perfeita, ela ainda esbarra no elo mais fraco de toda a operação. Que seria? O cérebro humano. Ah, a nossa biologia. A biologia não tá nem aí para planilhas do Excel. A nossa mente foi forjada lá na savana africana, fugindo de leão, não operando em pregão da Bolsa de Valores. A gente é naturalmente péssimo para calcular alternativas que a gente não consegue ver. Fato. E a ponte entre a matemática fria e essa nossa biologia defeituosa é o que a economia comportamental estuda. O relatório foca bastante no trabalho do Daniel Kahneman e do Amos Tversky. Os pais da economia comportamental, teoria da perspectiva, né? Essa mesma. Eles conseguiram, quantificar o nosso instinto de sobrevivência financeira. E eles chegaram numa métrica mágica, chamada lambda. E qual é o valor desse lambda? 2,25. Cá, deixa eu ver se eu entendi o impacto visceral disso na prática. Esse 2,25 significa que, se a minha carteira de investimentos perde R$10.000, o meu cérebro processa um nível de dor, de pânico, que só seria curado se eu ganhasse R$22.500. Matou a charada. O peso do seu sofrimento é mais que o dobro da alegria equivalente. A dor grita muito mais alto. Nossa, isso explica perfeitamente por que tanta gente segura ação que está derretendo na bolsa por anos e anos. Só para não ter que clicar no botão de vender, né? Exato, para evitar o trauma psicológico de admitir que perdeu.
O custo de oportunidade dessa grana presa passa totalmente batido. A aversão à perda, ela literalmente sequestra a nossa racionalidade, Monique. O medo de cristalizar um prejuízo agora faz as pessoas sacrificarem ganhos absurdos lá na frente. E o relatório mapeia como essa disfunção gera vários vieses. Tem um viés específico que destrói muito dinheiro, que é a ancoragem, né? Como que a pesquisa descreve isso? Imagina aquele investidor que ganhou um retorno de 25% ao ano na época que as criptomoedas explodiram. Foi uma festa. Foi. Mas aquele número, os 25%, vira uma âncora psicológica na cabeça dele. Aí no ano seguinte, o cenário muda. Aparece uma oportunidade fantástica, sólida, rendendo uns 15%. Matematicamente, 15% é maravilhoso. É formidável, mas o cérebro do cara, que está ancorado no passado, rejeita. Ele não olha para os 15% pelo mérito de hoje. Ele olha como se fosse uma perda de 10% em relação àqueles 25% que ele ganhou antes. Nossa. Essa busca cega para repetir o passado faz o investidor deixar o dinheiro na inércia, jogar dinheiro fora de novo. Exatamente. Isso me lembra muito do clássico viés do status quo, que eu juro pra você, Jonas, deve ser o maior ralo de dinheiro da classe média. Por que você diz isso? É a famosa metáfora da mensalidade da academia. Ah, clássica. Todo mundo já passou por isso. A pessoa tá pagando o plano da academia há 6 meses, mas não pisa lá há 5 meses. Matematicamente, ela tem que cancelar hoje, parar de sangrar dinheiro. Mas ela não cancela. Não cancela, porque cancelar significa admitir a derrota. Significa materializar para o próprio ego que aquele projeto fitness de vida saudável fracassou. E o cérebro foge dessa dor como o diabo foge da cruz. Foge do lambda 2,25. Foge do lambda. Então ela continua pagando, jogando fora um dinheiro que poderia usar num curso, num jantar, numa viagem. A inação dá uma falsa sensação de segurança, mas o não fazer nada custa muito caro. O cérebro trata a inércia como se fosse um abrigo, né? É louco isso. E além do status quo, o material aponta para outro problema, o desconto hiperbólico. Esse nome é chique, que é? É a miopia temporal humana. Se eu te oferecer R$100 hoje, agora, na sua mão, ou R$120 daqui a 30 dias, o que você prefere? Racionalmente, o 120. É um juro absurdo. Mas na prática? Na prática, uma parcela imensa da população escolhe os R$100 imediatos. Do ponto de vista evolutivo faz sentido, sabe? Nossos ancestrais lá na caverna não planejavam aposentadoria no INSS. Eles precisavam comer o bicho hoje para não morrer de fome amanhã. Exato. O nosso sistema de recompensa exige a gratificação imediata. Isso faz com que o custo de oportunidade do futuro seja descontado de um jeito tão agressivo na nossa mente que ele vira pó. A gente não dá valor pro eu do futuro. Jonas, se indivíduos, na escala de uma pessoa, cometem erros tão primários por causa da biologia, o cenário fica meio aterrorizante quando a gente eleva a escala. Vai pro nível macro, né? Pensa bem. O que acontece quando quem está apertando o botão das decisões não é o dono da padaria, nem o cara da academia, mas sim governos, macroeconomistas, definindo o rumo de um país inteiro. A distorção deve ser cataclísmica. Essa transição para macroeconomia leva a gente direto para o famigerado custo Brasil. Esse termo dói no bolso. O que o relatório traz sobre isso? O documento resgata o Canuto Wicksell. Ele criou o conceito de taxa natural de juros. Em teoria, seria a taxa de equilíbrio perfeita de uma economia baseada em produtividade pura, sem interferência de risco extremo. Um cenário ideal. Ideal. Mas no mundo real, principalmente em mercados emergentes como o nosso, essa taxa teórica é esmagada por um monstro chamado Prêmio de Risco País. Vamos materializar isso. Imagina um gringo, um investidor lá em Nova York, olhando para a planilha de um projeto no Brasil. Tipo, construir uma fábrica de semicondutores gigante. O cara tem $1 bilhão na mão. 1 bilhão. Ele pode deixar esse dinheiro suave no Tesouro Americano, o ativo mais seguro que existe. Ou ele pode enfrentar a burocracia brasileira. É uma escolha difícil. Para compensar o risco do câmbio, a incerteza jurídica da nossa justiça e a nossa taxa básica de juros, que é a Selic altíssima,
A planilha desse gringo exige um retorno de 15% a 20% ao ano, só para começar a conversar. Só para empatar. Pois é, e como quase nenhum projeto real de infraestrutura começa dando 20% de lucro no primeiro dia, a fábrica não sai do papel, a ponte não é construída, as vagas de emprego deixam de existir, o custo de oportunidade gigantesco asfixia a inovação antes mesmo dela nascer. O capital é covarde, Henrique. Ops, Henrique não, Monique. O capital é covarde e com razão, né? Totalmente. Se o custo de oportunidade do dinheiro parado remunerado pela taxa livre de risco somado ao risco soberano é exorbitante, o dinheiro foge da economia real. Ele vai se abrigar na renda fixa. E o país trava. Fica paralisado. Só que aí o relatório traz uma reviravolta fundamental nessa história toda. Qual? Tem salvação. Quando quem toma a decisão não é o mercado financeiro privado, mas sim o Estado, a régua muda completamente. O setor público não usa essa lógica de Wall Street. O governo usa a taxa social de desconto. Essa é a parte onde a matemática parece que vira magia negra, Jonas. Por quê? Porque as fontes detalham aquele caso do BRT, né? O sistema de ônibus rápido numa grande metrópole brasileira. Isso, tá lá no estudo. O custo de construção e manutenção daquele projeto bateu a marca de 2,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Se uma empresa privada assumisse a obra para viver só do dinheiro da tarifa de quem passa a catraca, o resultado seria um prejuízo catastrófico de 900 milhões de reais. Um buraco negro financeiro absoluto. Nenhum investidor privado colocaria um centavo nisso. Nenhum. Mas o governo foi lá, aprovou o orçamento e construiu a obra. Por quê? Porque na tal da avaliação social do governo, o projeto deu um lucro. Ele registrou um valor presente líquido positivo de 300 milhões. Uma virada de chave, né? Mas como que se transforma um rombo bilionário em lucro, Jonas? Da onde eles tiraram esse dinheiro fantasma? O dinheiro fantasma vem de uma coisa chamada externalidade. Eles usam uma técnica conhecida como preços de sombra, ou shadow pricing, em inglês. Preços de sombra. Quando a empresa privada avalia o projeto, ela só conta a moedinha que entra na bilheteria do ônibus, certo? Certo. A receita financeira direta. O Estado não. O Estado conta o impacto de todo o ecossistema ao redor. Pensa no BRT. Ele retira milhares de carros de circulação. Isso reduz o tempo de trânsito em, sei lá, meia hora por dia para 100 mil pessoas. E tempo é dinheiro. Literalmente, para eles, o governo pega esse tempo economizado, multiplica pelo valor do salário médio da galera daquela região e lança isso como se fosse uma receita na planilha, porque são horas que a população ganhou de volta para trabalhar, produzir ou descansar. O intangível vira uma linha no balanço contábil. Que loucura. E tem o fator ambiental também, não tem? Exato. Eles calculam o custo social do carbono. Para cada tonelada de poluição que deixa de ir para o ar, porque as pessoas estão no ônibus e não no carro, o sistema de saúde público economiza com o tratamento de asma, problemas respiratórios, e isso entra como lucro. Mas o ponto de conversão mais impressionante para mim, e que talvez seja o mais sensível e polêmico de todo o relatório, é o uso do VSL. O valor estatístico da vida. Essa parte é bem pesada. Como é que o governo coloca uma etiqueta de preço, um valor financeiro, numa vida humana? Isso soa meio distópico para mim. Soa frio pra caramba, né? Mas os pesquisadores explicam que é o único mecanismo viável para você guiar políticas públicas com alguma racionalidade. E qual é o valor de uma vida no Brasil, segundo eles? O relatório aponta que o VSL aqui no Brasil transita entre 3 e 7 milhões de reais. De 3 a 7 milhões. E eles tiram esse número da cartola? Não, tem muita matemática por trás. Eles calculam isso analisando, por exemplo, os diferenciais de salário. Se os trabalhadores de uma indústria exigem um prêmio, tipo um adicional de periculosidade de 5 mil reais por ano, para assumir uma profissão que tem uma chance em 1.000 de morte acidental, matematicamente falando, a sociedade como um todo está valorizando o coletivo daquelas 1.000 vidas em 5 milhões de reais cada uma. A lógica é brutal, mas eu entendo que é necessária. Porque se aquele corredor de ônibus do BRT reduz o número de acidentes de trânsito fatais naquela via expressa, cada vida salva entra na avaliação econômica como 5 milhões de reais de lucro para a sociedade. Exatamente. É assim que um projeto que dá um prejuízo violento vendendo passagens se justifica perante quem paga imposto. O retorno não vai para o cofre do governo, vai para o tempo, para os pulmões
e para a sobrevivência das pessoas. Essa mesma contabilidade invisível, Monique, que prova que o Estado gastar bilhões em saneamento básico não é jogar dinheiro num ralo de despesa. É um investimento. Com um custo de oportunidade social gigantesco, porque você reduz drasticamente a mortalidade infantil e desafoga os hospitais do SUS. É uma mudança de perspectiva muito formidável. E, caminhando aqui para a síntese desse nosso encontro, o que esse material todo escancara para a gente é que, no fim das contas, não existe vácuo na tomada de decisão, né? Não existe ficar em cima do muro. Toda escolha carrega a sombra da alternativa que você assassinou. A inação, motivada por aquele medo, o viés do status quo, frequentemente é a escolha mais cara que a gente pode fazer. Sem dúvida. É uma ilusão. Custos afundados, o dinheiro que já foi gasto na academia que você não vai, as ações que despencaram na sua carteira, isso não pode ditar os seus próximos passos. A economia racional, Jonas, só olha para o futuro. É verdade. E, se você me permite, Monique, eu queria costurar essas fontes com uma reflexãozinha rápida que vai além do agora. Opa, manda a provocação. A gente passou os últimos minutos vendo como a nossa mente é tipo uma máquina de sabotagem dominada pelo medo da perda. O tal do lambda 2,25 que distorce a realidade. O pânico irracional? Isso. Só que os pesquisadores já estão indicando no relatório a ascensão de algoritmos de inteligência artificial para modelar esses custos de oportunidade em cenários hipercomplexos. Onde você quer chegar com isso? A grande provocação é, se as máquinas não sentem essa dor irracional da perda, se a IA não tem apego emocional a projetos do passado, será que em poucos anos a gente vai acabar terceirizando as nossas maiores decisões de carreira, de investimento e até de planejamento do Estado para elas? Nossa, Porque, olha, o custo de oportunidade de continuar sendo humano e enviesado na tomada de decisão pode acabar se tornando alto demais para competir, entende? caramba, Jonas, essa é uma provocação excelente. Amarra a economia comportamental e o futuro tecnológico de um jeito brilhante e até um pouco assustador. É para deixar o pessoal pensando antes de dormir, né? Com certeza. Bom, e antes da gente encerrar as nossas análises de hoje, a gente precisa repassar aquele aviso legal imprescindível contido nas fontes. Sempre importante. Reforçamos a nossa audiência que este material é um compilado de projeções e informações abertas de fontes terceiras. Ele possui caráter meramente educacional e informativo, sem qualquer viés ideológico. Isso. Este conteúdo não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro. E lembrem-se, projeções estão sujeitas a revisões constantes e desempenhos passados nunca são garantias de desempenhos futuros. O senso crítico e a análise cuidadosa do próprio contexto de cada um devem estar sempre acima de qualquer modelo matemático ou algoritmo. Perfeitamente. Gente, muito obrigada pela companhia de quem dividiu o tempo com a gente em mais esse mergulho profundo e um agradecimento especial ao nosso apoiador e patrocinador desta transmissão, o canal Macroeconomia. Que faz um trabalho excepcional, diga-se de passagem, trazendo compilações diárias de análises e notícias exatamente sobre essa intersecção: macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Fica o convite para todo mundo olhar ao redor e questionar os custos invisíveis das suas próprias rotinas. É isso. Esse foi o Macroeconomia IA de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia IA nas redes sociais. Tchau. Tchau, tchau!